Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pare e Pense Podcast. E hoje a gente vai fazer um episódio bem especial que eu sei que vocês gostam muito. Nós vamos responder a sua pergunta. Vocês mandam perguntas toda semana e nós te agradecemos por isso, porque a gente quer fazer algo que vai ser bom para você, edificante não só para nós, mas para você que é o nosso ouvinte. Isso aqui você tem que se sentir sentado aqui na mesa, você faz parte da nossa conversa. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é o Jonathan. Para você que não conhece, dá um alô aí, Jonathan. Oi pessoal, tudo bem? O Jonathan foi quem pregou aqui na nossa comunidade 2 finais de semana atrás. E ele é seminarista, ele terminou o seminário do Palavra da Vida em Atibaia, pessoal do Brasil, Atibaia. De São Paulo aí, dá um alô aí. E o Jonathan também trabalha aqui com a gente na New Life. Essa é a última semana dele aqui com a gente. Infelizmente, está voltando para o Brasil, vai casar. Opa, e daqui chegou a hora. 2 anos, se Deus quiser, tá de volta. Estamos de volta. O Jonathan, ele é muito talentoso na área de mídia, na área de produção, na área de edição de vídeo, de criação de conteúdo. Então, você que tem algum interesse com isso aí, pode achar ele no Instagram também. Ele nos ajuda muito. Na minha página pessoal, por exemplo, né, que é @MattAnanias, M-A-T, Ananias, lá no Instagram, você vai ver alguns dos projetos dele lá. E eu sei que isso é algo que a gente precisa em todas as nossas igrejas. Então, se você está procurando alguém nessa área, ele é especialista nisso. E hoje a gente vai falar sobre várias perguntas. Separamos perguntas que vocês enviaram no meu Instagram, no Instagram do Pastor Manuel, no Instagram da igreja, nossa igreja aqui, New Life. E se você não nos segue lá ainda, não sabe onde nos encontrar, onde mandar a sua pergunta, toda semana a gente coloca uma caixinha lá no nosso story, onde você pode mandar a sua pergunta. Então, o meu Instagram, como eu disse, é Matt Ananias. O da igreja é New Life Church Oficial. Então escreve tudo junto, New Life Church Oficial. Do Pastor Manuel é Manuel Oliveira NLC. Manuel Oliveira NLC, tudo junto também. E você também pode deixar o seu comentário. Você que está nos assistindo no YouTube, você pode deixar o seu comentário aqui, a sua pergunta. E nós estamos lendo todos os comentários e vamos responder cada pergunta que nós vemos que pode ser edificante para o corpo de Cristo, para a sua vida. Então, Jonathan, fala um pouquinho aí, como é que vai ser hoje? Bom, Matheus, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite aí. É muito bom estar aqui participando desse podcast. A gente pensou nesse podcast junto. Muito bom estar aqui. E eu sempre estou ali do outro lado, né, fazendo as perguntas. Quando tem pergunta, é a minha voz que aparece ali. Mas hoje estou aqui para a gente responder umas perguntas também. E nosso irmão Roberto, que também serve aí na nossa igreja, vai estar fazendo as perguntas para a gente hoje, né? Vamos falar de vários assuntos hoje, inclusive estamos na semana do Halloween, Vamos falar sobre isso também. Então vai ser muito edificante esse momento aqui nosso. Vamos para as perguntas? Vamos. E é interessante que você falou isso aí, que hoje a voz do além tomou forma. Tomou. A voz do além está aqui. Você que ouve a voz dele, você está vendo o rosto dele hoje. É isso. E vai ter mais uma voz do além hoje, que é o Roberto, que está nos ajudando aqui hoje. Exatamente. Hoje a minha voz vai aparecer, mas é só a voz, tá, gente? Vocês não vão me ver hoje. A hora que a gente traz você para aqui também. Daqui a pouco tá aqui. Roberto, qual a primeira pergunta? Vamos lá então, Matheus. A pergunta é a seguinte, a primeira pergunta. Quais os seus passos para preparar um sermão? Opa! Esse aí é bom, Esse é bom. Passo para preparação de sermão. Eu vou falar de alguns e de um que eu estou adicionando agora, tá? Primeira coisa, oração. Oração. As pessoas precisam ouvir não a nossa voz, mas a voz do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, ele que transforma a vida, ele que faz o morto viver. Então a gente precisa estar conectado com o Senhor através da oração. Não pensa, o pessoal está precisando ouvir isso. Não, e se Deus quiser falar outra coisa? Sim. Passe tempo em oração, quebrante seu coração diante dele. Então a primeira coisa que você tem que fazer, começa a orar. Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor sabe, todo mundo vai estar lá. O Senhor sabe de cada história, de cada pessoa. O Senhor sabe o dia que o Senhor vai entrar na vida deles, o que eles estão precisando ouvir agora. Fala, Senhor, fala comigo, me dá ouvido atento. Aí o segundo, você tem que ter uma vida devocional. Sim. Tem que ter uma vida devocional. Você tem que
passar tempo mastigando a palavra de Deus no seu coração. Porque você pediu, Senhor, faz de mim a tua boca, a tua voz. Ele vai fazer. Vai fazer. Mas aí você tem que encher a sua mente da palavra dele. Como é que Deus fala? Através da palavra. Como é que você está entendendo o que eu estou te falando agora? Eu estou usando a minha palavra. Minha voz para você ouvir. A Bíblia é a palavra de Deus. Então você vai passar tempo na palavra. Não vai com a sua própria agenda. Não vai. Vai fazendo a sua devocional normal. Ali, o Espírito Santo vai te guiar. Sobre o que você deve falar. Muitas vezes isso acontece no carro comigo. Eu tô lá ouvindo a palavra, que é algo que eu comecei a fazer agora também, né? Sim. Eu tô fazendo um curso no mestrado do Velho Testamento. Aí eu tenho que ler o Velho Testamento todo. Até agora, comecinho de dezembro. Nossa. Aí a correria. O que eu comecei a fazer? Opa, tô no carro, press play lá, e tô ouvindo o Velho Testamento todo. E tem vezes que o Senhor fala através... No carro, eu tô ali sozinho ouvindo a palavra dele. Opa, é isso aqui. É isso Legal. aqui. Aí o terceiro passo. Então, oração, vida devocional. Terceiro passo, estudo. Tem que estudar. Tem que estudar. Estudar o contexto do texto. Estudar o tema. Estudar, muitas vezes, a cultura, o que estava acontecendo ao redor. No momento, né, que foi escrito o texto. Exatamente. E a outra coisa que eu faço, que é o quarto, que eu falei que eu comecei agora, né? Tô estudando as línguas originais. Então, tem palavras que você tem que checar. Coloca do lado. Você fala português, põe o português e põe o hebraico do lado. Ou se você não sabe, tem tradutores maravilhosos hoje em dia. Você pode checar no YouTube, você pode checar no Google. O que significa essa palavra no texto original? Se você tiver alguma dúvida. Mas estude. E, Matheus, esse terceiro passo que você disse, estudo, é muito importante porque às vezes a gente vai pregar e talvez a gente não sabe nem pronunciar direito uma palavra que está no texto. Então, uma coisa que os professores do seminário sempre falavam, leia o texto quantas vezes for preciso, vê se tem palavras que você pode tropeçar ali na hora da pregação e lê essa palavra, lê a palavra 5, 6, 7 vezes, porque é claro que a gente ora para que Deus conduza a nossa pregação, né? Para que Ele use as nossas palavras. Só que nós também, a forma como nós falamos também influencia. Se a gente fala só em um tom, às vezes as pessoas podem perder o foco da pregação em algum momento. Se a gente começa a errar muitas palavras, as pessoas podem ficar distraídas, né? Então, o estudo é muito importante também nessa questão. Para você ter a clareza de expor o que você quer falar, né? E eu tinha um professor que falava muito isso. Vamos supor, você demora 10 horas para preparar uma pregação. 5 delas tem que ser em oração. Pelo menos metade do seu tempo de preparação de uma pregação tem que ser a oração. Porque a gente pode estudar, a gente pode ler todos os livros sobre o assunto, a gente pode saber todas as palavras ali, mas a oração, Deus conduzindo as nossas palavras, Deus conduzindo a gente ali no momento é muito importante. É importantíssimo, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque tem pessoas que são o contrário. O cara só ora e não estuda. Sim. Tem que ter os dois. Tem que ter. Irmão, ou irmã, não sei quem perguntou, tem que ter os dois. Você tem que estudar. Se você não tem uma Bíblia de estudo ainda, o mínimo que você tem que fazer, se você não tem uma Bíblia de estudo, para de pregar. Pega uma Bíblia de estudo, vai ler. Ajuda demais. Pegue comentários dos pais da igreja. Pegue comentários bons de pessoas que são estudadas, que têm preparo para isso. Leia, tenha noção do que esse texto está falando. Não pense, isso aqui que eu acho. Não pense nisso. Existe um achômetro e existe a verdade. Sim. A gente acabou de fazer um estudo sobre Filipenses aqui. Para mim, um dos versículos mais mal usados é Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Cara, que eu já vi de atleta usando esse versículo. Ixi, demais. Você vê isso em perfil de Instagram. A pessoa não tem noção do que tá dizendo. Não tem nada a ver. Eu te desafio. Você que prega, por exemplo, que compartilha a palavra, você que é líder de célula. Você sabe o que significa? O posso todas as coisas. O que ele tá dizendo com essas coisas?
esse último foi eu e o Pedro, né? Sim. Que a gente fez aqui o estudo. Aí o Pedro até achou uma piadinha, uma chargezinha lá, muito engraçado, que é um cara falando assim, eu vou pular desse prédio e vou voar. Vai. Aí o cara fala, não, mas como assim? Ele fala assim, eu posso tudo naquilo que me fortalece. Aí ele fala assim, não, mas espera aí, o cara pula. Aí ele fala assim, você pode tudo menos interpretar o contexto do versículo. Então, é muito importante a gente saber, talvez, igual, vamos supor que a gente está pregando em um dos evangelhos. Os outros evangelhos vão complementar. Sim. Então a gente tem que saber não só o contexto ali do texto, mas se aquele escritor escreveu outros livros, qual que era a forma dele de ver as coisas. Então, o contexto é muito importante sempre na hora de preparar a pregação, porque aí a gente evita cair em algumas armadilhas como esse texto que você citou aí, né? Pois é. Então, irmão, oração, intimidade com Deus e estudo. Precisamos dos 3. É isso. Qual a próxima pergunta, Roberto? Vamos lá, Matheus, olha só. A próxima pergunta é interessante, hein? É pecado cristão comemorar o Halloween? Diga aí. É pecado. Interessante que essa pergunta veio, porque no meio da minha mensagem de domingo agora, para os adolescentes, eu comecei a entrar nesse assunto. Eu falei, não, o texto não está falando sobre isso. E isso aqui eu posso pregar uma mensagem inteira nesse assunto. Então, não vou. Outro dia eu respondo. Eu não sabia que essa pergunta ia vir para a gente responder aqui. Pergunta é pecado eu celebrar o Halloween, certo? Essa foi a pergunta? É pecado eu celebrar? Exatamente. É pecado eu celebrar ou comemorar o Halloween? Ou comemorar o Halloween. João, então eu acho que você podia dar um pouco do background. Sim. Você estava estudando hoje mais cedo sobre isso, né? Eu vi a pergunta lá, eu falei assim, deixa eu entender um pouco a história da festa, porque eu não conhecia muito, né? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2014, então eu não tenho muita cultura de saber o que é o Halloween no Brasil. Sim. Agora tá um pouco mais forte, mas quando eu saí não tava, então eu fui ler um pouquinho. Bom, a festa do Halloween, ela começou no Reino Unido, Sim. né? E eu tava até vendo que ela nem era comemorada na data de 31 de outubro, como é hoje. Era 13 de maio. Então essa festa era um momento onde eles celebravam o Senhor da Morte, como eles falavam. Eles faziam uma festa para o Senhor da Morte. Era esse momento, dia 13 de maio. Certo. E havia uma festa, dia 29 de outubro, que era comemorado o final do verão, aqui nos Estados Unidos, né? Quando um dos papas, que eu não lembro o nome agora, ele resolveu juntar essas duas festas. Falou assim, vamos pegar essa festa da celebração do Rei da Morte, dos mortos, e a gente junta com o final do verão. A gente faz tudo assim. E aí, foi passando por várias adaptações à festa, né? Não existia, por exemplo, o símbolo da abóbora, como hoje existe. Então, hoje nos Estados Unidos, por onde você vai, tem a abóbora cortadinha, com o olho brilhando, né? Não existia esse símbolo, foi feito conforme foi, né? A festa foi sendo celebrada. Mas a festa em si, no começo, tinha esse objetivo de comemorar ou de fazer uma festa ao Senhor da Morte, né, ao Rei dos Mortos, como a matéria que a gente estava lendo disse. Então, se a gente for ver, já começa numa raiz muito distante do que a gente acredita. Né? Celebrando o Rei dos Mortos, né? Importante isso. A origem é importante a gente entender. Sim. Por exemplo, talvez você tá pensando em falar, não, tá vendo? Nada a ver esse negócio de abóbora. Claro, não, tem nada a ver mesmo. A abóbora é uma fruta, não tem nada de errado com a abóbora. A abóbora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na frente da igreja. A gente tem várias, como é que chama? Decoração, né? Baseada na abóbora. Porque é um símbolo do outono aqui nos Estados Unidos. Isso. Não é necessariamente por causa de Halloween. Porque aqui é até interessante, né? Porque aí começou a ser comemorada como final do verão, né? Isso. O verão que já acabou faz muito tempo. Um pastor amigo nosso postou uma foto que ele estava aqui em Boston há um tempo atrás, só que ele postou hoje. Falando, nossa, que dia lindo, e colocou lá em Boston. Eu falei, nunca que você tá aqui em Boston hoje, tá com frio. O João tá com 2 blusas aqui dentro do estúdio. Tá frio aqui. Então o verão já passou há muito tempo aqui.
Mas a abóbora é um símbolo do outono aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que dá essa junção, né? Exato. Do final do outono, começo do inverno agora, e com a celebração do Halloween. Do Halloween. No Porque 31. as festas eram parecidas, né? Então eles queimavam o trigo para comemorar o final do Halloween, do verão. E aí quando veio, foi daí que também veio a cultura de pedir doces, né? A cultura da comida. Era muito comum eles comerem, só que as crianças iam pedindo a comida para depois fazer um banquete. Sim. Não era doce, eu acho, na época, né? Eu acho que não era o chocolate, a balinha que a gente tem hoje. Mas a cultura ficou. Hoje as crianças vão de porta em porta pedindo balinha, pedindo um chocolate, pedindo um doce. Então essa cultura continuou. Tem coisas que foram deixadas para trás. Por exemplo, era muito comum eles fazerem fogueiras. A gente não vê muito disso hoje. Mas tem algumas culturas que permaneceram. Sim. Como o pedir a comida, as fantasias, né? Que a gente vê todo mundo fantasiado de uma forma diferente. Então, algumas coisas continuaram. Mas a raiz da festa é o mesmo de quando começou, né? Isso é muito importante. A raiz, o princípio, de onde vem. A palavra de Deus nos ensina, né? E é importante o contexto aqui, mas a gente explica, a gente pode dive in. O que a luz tem a ver com a escuridão? Aqui, esse mês todo, eu tô focando com os adolescentes. A gente não, desde quando eu cheguei aqui, antes também, nunca celebrava Halloween aqui na nossa igreja. Nunca, nunca. Aí com os adolescentes, quase todo ano, alguém me perguntava, e aí, nós vamos fazer alguma coisa pro Halloween? E a minha resposta para eles era sempre a mesma. Não, outubro a gente celebra a reforma. Verdade. Outubro a gente celebra o que o Martim Lutero fez. Nós somos o povo da luz. Nós somos o povo da vida. Nós não celebramos a morte. Nós não celebramos o rei dos mortos. Nós celebramos o rei da vida. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquele que veio para destruir a morte. Ele é quem nós celebramos. Então esse mês todo, você já ouviu, né? Sim, sim. Das mensagens aqui com os adolescentes. O que a gente celebra? E foi interessante que no primeiro domingo de outubro eu perguntei, o que a gente celebra em outubro mesmo? Meio que assim, uma cilada para eles, né? Aí uns 2, 3 meninos, Halloween! Os outros que já estão aqui mais tempo já sabem. Já sabia da pegadinha. Já ficaram quietos, já falaram, para responder o que o queria que falasse, né? Que é o errado. Não, a gente não celebra o Halloween. A gente celebra a vida. A gente não celebra a morte. Por que isso é importante? É interessante porque a casa onde eu moro aqui, ela é uma construção, mas são 2 casas. Você já foi lá, você sabe. Sim. E o meu vizinho do lado é totalmente o contrário de um cristão. Então, assim, a casa dele tá toda, o lado da casa dele tá toda enfeitada, tem abóbora com coisa, com olho, né? Igual você falou. Ele colocou um esqueleto gigantesco assim, ó, na porta da casa, sentado com como é que chama? Um chapéu de bruxa. Eu saí hoje com meu filho, 2 anos lá, ele olhou assim, falou, feio, papai, feio? Eu falei, filho, feio mesmo, feio. Eu falei, a gente não tem nada a ver com isso aí não, filho, não. É coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, a gente tem que, para nós mesmos, não, eu não tenho nada a ver com a escuridão. Eu não tenho nada a ver com a morte, eu não tenho nada a ver com a celebração de celebração do rei dos mortos. Não tem nada a ver com isso. E é interessante, porque aqui, eu pensei num versículo que falava sobre isso, que é em Efésios 5. E ele não está falando necessariamente, claro, Halloween nem passava perto dessa época aqui da história, né? Onde Paulo está escrevendo a igreja em Éfesos, né? Que fala em inglês, eu não sei como é, em Éfeso, fala em português. Éfeso, e ele está falando sobre viver como filhos de Deus. E no meio disso ele diz, no versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E ele fala de aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, assim, tem coisa que é simplesmente infrutífero. É inútil. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou participar de algo que tem uma origem demoníaca, de celebração do rei dos mortos? Mas não é isso, é só, meu filho só tá vestido de alguma coisa. É só para celebrar. Irmão, não brinque com isso. Não brinque com isso. Atrás de tudo que é físico, há algo espiritual.
atrás de tudo. Tudo. Existe um mundo espiritual que nós não vemos. Não vemos. É a coisa que eu falo. É a mesma, por exemplo, é o argumento que muitos usam, né? Ah, mas é porque que eu não posso namorar alguém que não é cristão? Ah, mas o cara é gente boa. Tem menina que vem falar. Só falta ser crente. Só falta ser crente, mas tá faltando tudo. Eu falo pra eles, eu tenho que ensinar. Não existem dois pais espirituais. Ou é Jesus ou é Satanás. Não tem meio termo. Sim. Ah, não, mas ele não é satanista, ele não é ateu, é gente boa. Mas ele não pertence ao Senhor Jesus ainda. E pode ser que vá se tornar, assim, um cristão, vai ser tirado do reino das trevas e da morte para a maravilhosa luz, como disse 1 Pedro, né? Mas enquanto ele não for um cristão, ele ainda não pertence a Jesus. Então esse é o texto, né, de 2 Coríntios, onde ele diz o que a escuridão tem a ver com a luz, o que a luz tem a ver com a escuridão. Sim. Esse é o contexto, de não se misturar, de você entender, não, nós não celebramos isso. Nós não fazemos parte disso. Por quê? Porque tem algo a mais, tem algo por trás. Eu lembro, eu cresci aqui nos Estados Unidos na época da high school, por exemplo, né, que é o ensino médio no Brasil, e havia uma época da minha vida que eu ia em festas, né? Sim, já fui desviado, né? Todos nós já passamos por momentos, né, na vida que não temos orgulho disso. E isso foi a minha realidade na adolescência. Sim. Mas, cara, nas festas de Halloween eu não tinha coragem de ir. Eu não conseguia ir. Eu cheguei a tentar ir um dia. Cara, no que eu cheguei assim, mesmo eu estando distante, o Espírito Santo, eu não conseguia entrar. Nada de bom vai acontecer. Ah, mas é só o meu filho ir ali. Mas vão julgar meu filho, por exemplo. Porque pode ser que a pessoa que mandou a pergunta é uma mãe ou um pai que está pensando no filho. Ah, mas na escola vai ter um negócio. Meu irmão, isso é oportunidade de você ensinar o seu filho algo tremendo de identidade. A maior crise que tem na adolescência, principalmente hoje em dia, é de identidade. Ele não entende, ou ela não entende ainda, que ela é santa. Sim. Que ela é separada. Que nós não somos como os outros. Nós não pertencemos a quem o mundo pertence. Nós pertencemos a Jesus. Então, use isso como uma oportunidade. Sim. Fala para o seu filho, fala para sua filha. Filho, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós somos do reino da luz. E é isso, a gente não celebra mortos. Ah, mas o pessoal vai tudo lá. Não, hoje não. Olha a oportunidade que seu filho está tendo. De falar também de Jesus para as outras pessoas, né? Para os amiguinhos da escola, para os amiguinhos do convívio, da vizinhança, né? Yeah. E se você for pode colocar assim na internet, né? Que seja trevas e luz na Bíblia. Você vai ver vários versículos. O tanto que é importante a gente saber distinguir, né? As trevas da luz. Nós estávamos nas trevas, mas Jesus nos trouxe para a sua luz. Jesus veio como a luz do mundo. E Jesus ainda nos colocou, né, como luz do mundo. Exatamente. Então, a questão porque é muito fácil de entender. Se a gente apagar as luzes aqui, não vai dar para ver nada. Qualquer coisinha que tem uma luz e a gente ligar, vai brilhar. Vai ter ali o destaque. Então, a Bíblia deixa muito clara, durante toda a Bíblia, não mistura trevas com luz, não dá. Então, é importante a gente saber a raiz, é importante a gente saber, né, por que nós não devemos comemorar. Porque é importante estudar também sobre isso, né? Sim. Igual eu falei, eu não sabia, eu não conhecia. Sim. Mas quando a gente lê, a gente entende. Uau, tem coisa a mais aqui, né? Tem. Então, use isso como uma oportunidade. Eu vou te dar um exemplo. Tenho quase certeza, porque se você é da New Life, por exemplo, né, você é um pai de um adolescente aqui, eu pergunto para os meninos direto. E aí, o que vocês sabem da reforma? Não sabe. Aí você fala, mas eu trago aqui na igreja. Não, meu irmão, o trabalho é nosso. Eu ajudo aqui, mas o trabalho, a responsabilidade é sua de ensinar para o seu filho. O que foi a reforma protestante? O que nós cremos? É isso. O que o livro de Efésios fala?
por que nós somos diferentes, por que nós não celebramos algumas coisas. É nosso, usa isso como oportunidade para ensinar ao seu filho algo profundo. É a mesma data, né? O Halloween, que é comemorado da Reforma Protestante. Então, é essa questão de mudar a mente. Assim como a gente faz com feriados cristãos, considerados cristãos. Então, no Natal, a gente vê a urgência de falar para o filho que não é só o Papai Noel, que é o nascimento de Cristo. Na Páscoa, a gente vê a urgência de falar que não é só o coelhinho da Páscoa. Então, é uma oportunidade de você mostrar a urgência do Halloween não ser o principal. A Reforma Protestante, há 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente comemorou 500 anos da Reforma. Estude a Reforma, vê quem era Lutero. O pessoal até brinca, né, que foi a travessura de Lutero, que tem o doces ou travessura. Procure entender o que é a Reforma, quem é Lutero, qual foi a importância da Reforma pra gente, né, cristãos hoje. Então é muito importante mudar um pouco o foco do feriado, né? 31 não tem nada a ver com Halloween. Não. Vamos falar da Reforma. Nós celebramos a vida, a luz e a Reforma, o que Deus fez na história, né? Através da Reforma. E que há significativo disso para nós. Então, oportunidade. Halloween é oportunidade. Bora. Próxima pergunta, então. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre música secular? Opa! Qual a sua opinião sobre música secular? Essa é boa, hein? Essa é boa. Ó, eu acho que tem a ver com conteúdo. Minha opinião é conteúdo. Se alguém me perguntasse, que eu acho que é a raiz da pergunta, né? Você escuta música secular? É pecado ouvir música secular? Depende da música. Depende da música. Depende do conteúdo. Depende também, eu creio, da influência que essa música está tendo em você. Isso. Tá? Então, por exemplo, se você for no meu Spotify, no meu Liked Songs, as músicas curtidas, você vai ver de tudo quanto é coisa. Maioria cristã? Sim, maioria cristã. Eu sou um ministro de louvor também, então toda semana eu tô ouvindo música nova, música antiga. Eu amo, adoração para mim é algo que corre na veia. Eu preciso do louvor, é algo libertador, é algo que manda uma mensagem. Quantas vezes eu já ouvindo música no carro, sozinho, eu já me quebrantei. E eu não sou um cara muito emotivo, mas tem música que fala com você. Mas tem a ver com a mensagem da música, com o conteúdo. Lá, nas minhas músicas curtidas também, você vai ver um Frank Sinatra, você vai ver música de amor, você vai ver um pagodinho lá. Passei férias a primeira vez aqui nos Estados Unidos com meus pais, nesse verão. A gente foi pra Flórida juntos. E lá, indo quando a gente saía da casa, por exemplo, pra ir pra Flórida, você acha que eu colocava o quê? Você acha que eu colocava um Hillsong, assim? Não, eu colocava um pagode, algo pra cima, assim. Mas a mensagem da música é importantíssima. É importante. A gente tem que definir a questão também da música secular, né? O que é a música secular. Porque, assim, Deus dá dons para as pessoas. E Deus dá dons para as pessoas, para os músicos, que talvez ele não vai usar esse dom como uma forma evangelística. Então vamos supor, você tem o dom de música, você usa o seu dom de música para trazer o louvor dos adolescentes, para tocar em uma conferência, como você tocou a conferência semana passada. Tem pessoas que vão receber o dom da música, só que essas pessoas, elas talvez não vão ter um encontro com Jesus. Mas elas têm o dom de saber fazer uma poesia, de saber usar um instrumento como uma forma que você ouve aquela música e fala, que música que traz calma. Então tem músicas legais. A gente tem que definir o que é a música do mundo. Pra gente, música do mundo é aquilo que não fala de Jesus, né? Mas talvez, isso é perigoso, mas talvez tenha até umas músicas que a gente considera gospel que talvez sejam piores do que muitas músicas que a gente considera mundanas, verdade. Então é a questão que você falou, o conteúdo. Pra que a gente vai ouvir? E eu acho que isso a gente pode levar pra todo âmbito. A gente pode levar pra filmes, por exemplo. Sim. Eu não tô vendo, vamos supor, não tô vendo pornografia, mas você tá vendo um filme
que é quase. Exatamente. Ah, mas músicas, filmes, séries, tudo que é entretenimento, eu acho que a gente pode levar para o âmbito do conteúdo. O que isso está ensinando, né? O que essa música está te ensinando? O que essa música vai fazer você pensar? Eu tive uma época na minha vida que eu falei, não vou ouvir nenhuma música considerada do mundo. Então eu só tinha no meu celular só música cristã. Só música cristã. Porque naquele momento eu precisava. Hoje, com a maturidade que eu fui criando durante o tempo, que Deus foi me moldando, hoje eu posso ouvir uma música que não vai trazer nada ao meu coração, igual traria 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então a gente tem também que entender nós mesmos. Nós temos que entender qual é o meu nível de maturidade. Eu posso ouvir aquela música e aquela música não fazer mal ao meu coração? Sim. Ou se eu ouvir aquela música, eu vou lembrar de alguma coisa que eu fazia antes de entregar minha vida a Cristo. Eu vou lembrar de um momento ruim da minha vida. Então, para que ouvir? Então, Salmos fala, né? Todo ser que respire louva o Senhor com instrumentos de flauta. Os instrumentos foram criados também para a gente trazer louvor a Deus, né? E Deus pode ser louvado através de um instrumental, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, o Baruch é muito legal, eu gosto muito do Baruch. Ele tem um CD que a primeira música é um interlúdio, né? Que chama, se eu não me engano, que é só instrumental. De letra em si, eu não tô adorando a Deus. Ali não tá, né? Não tem letra, é só música. Mas eu posso usar aquela música num momento de oração. Como uma adoração a Deus. A pessoa que gravou, ela podia estar usando o violão como uma forma de adoração, mesmo não tendo uma letra, né? Então, a questão do conteúdo é muito importante. Cara, eu achei legal demais o que você falou. Você tem que se conhecer e tem fases na sua vida, né? Sim. Por exemplo, quando você falou que teve uma época na sua vida que você não ouviu, eu passei por isso. Eu me lembro, o Asaf Borba veio fazer um workshop na nossa igreja sobre louvor e adoração. E alguém fez essa pergunta para ele. O Asaf, ele falou a mesma coisa. Não, eu não acho que é pecado, você tem que ver o conteúdo, a mensagem. Aí alguém fez uma pergunta que foi assim, ó, que a gente precisava ouvir. Aí perguntaram para ele assim, mas e aí? E você? Você ouve? Aí, cara, ele deu uma resposta tão sincera, mas que instruiu tanto e me inspirou na época. E ele falou assim, eu não. Aí o pessoal, aí, tá vendo? Você fala que não é pecado, que tem música que é ok, mas você não ouve. Aí ele foi explicar. Ele falou, não, porque... Você tem uma noção da minha idade também. Ele falou assim, porque quando eu entro no carro, ele falou, eu vivo uma vida muito corrida. Mas quando eu entro no carro, ali eu tenho uma escolha muito clara. Eu vou adorar a Deus ou não? Eu vou ter o meu tempo pessoal de adoração ao Senhor ou não? Eu vou ouvir algo que vai ser edificante para mim ou não? Então, para ele falou, cara, não tenho tempo. Então, o tempo que eu tenho sozinho no carro, eu vou colocar um CD que vai me levar a pensar nele, que vai me levar a um tempo de adoração privada a ele. Então, cara, se a tua vida tá corrida, se você não tem tempo privado de adoração, você não tem tempo de ouvir música secular também, não. É isso. E essa questão do carro é uma coisa muito... pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente dirige muito. Sim. Aqui a gente não tem o costume de andar a pé, andar de ônibus, igual no Brasil tem, né? Mas momento no carro, ouve um podcast legal, ouve uma música, é o momento que você tem com Deus, talvez. Talvez a famosa desculpa, né? Ou, não sei, não tenho tempo. Como está a sua vida profissional? Não tenho tempo. O tempo no carro pode ser o momento, então. Sim. Eu tinha até um professor que era engraçado. Falava assim, como tá a sua vida devocional? Não tô andando, não tenho muito tempo, não. Ele fala assim, o que você faz de meia-noite às 6? Durmo. Então, beleza, tira 3 horas pra devocional. Mas é isso. O momento no carro pode ser esse momento. E aí, talvez você trocando uma música que vai te levar para mais perto de Deus para uma outra música, você pode também estar perdendo um tempo de qualidade, né? Sim. Cara, eu preciso contar um testemunho que aconteceu comigo, porque antes que as pessoas pensem, tá vendo? Não interessa o que você escuta, não é pecado. Não é isso que a gente está querendo dizer. Sim. A mensagem, o conteúdo é importante. A mesma resposta que eu vou dar, que eu falei do Halloween, eu vou conectar agora a esse testemunho que aconteceu comigo. Na adolescência,
eu ouvia muito um cantor de rap americano. E eu tive um sonho. Foi assim, metade sonho, metade realidade. Porque eu quase não sonho. Então, quando eu sonho, eu já tenho a noção que alguma coisa está acontecendo, Deus está querendo falar alguma coisa. E eu tive um sonho, e nesse sonho, isso foi assim, de tarde, cara. Tudo aceso dentro de casa, assim, luz, né, do sol. Cheguei cansado do futebol, fui dormir um pouco. E nesse sonho, esse artista eu tava como se fosse num show dele. Mas eu tava com a sensação que eu não queria estar ali. E era o meu favorito, que eu mais ouvia era ele. E eu tava ali, eu ouvia a voz dele, E assim, mas eu não tinha noção, não tinha certeza se a voz estava vindo dele ou não. Então eu chegava mais perto assim, e quanto mais perto eu chegava, teve uma hora que eu cheguei, eu me aproximei um pouco mais dele assim, e aí me deu medo. E eu senti que eu tinha que sair dali. Só que quando eu comecei a virar, eu não conseguia. E eu não conseguia sair dali mais. E quanto mais eu tentava virar e andar para trás, mais a voz dele me sugava para perto dele. E aí eu falei, o que tá acontecendo comigo? E teve uma hora que eu cheguei bem próximo dele, que eu notei, essa voz não é dele. E de repente, cara, no sonho e no meu quarto, ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro, e aí veio, e eu lembrava que assim, no sonho, cara, eu tava consciente que eu tinha que falar o nome de Jesus. O medo era muito forte, eu vi que algo espiritual estava acontecendo, eu tinha que clamar o nome de Jesus. E eu não estava conseguindo falar, não estava conseguindo falar o nome de Jesus, E o medo, e eu me chegando perto dele, e eu, o que está acontecendo? Não consegui nem abrir o olho direito mais. Na hora que eu falei o nome de Jesus, como se um raio tivesse uma luz, um beam assim, bem forte de luz, apareceu, e eu lembro que eu consegui ver, atrás desse cantor, existia um ser gigantesco, e a voz estava vindo dele. No momento que eu falei Jesus, cara, não tô exagerando, não tô brincando. Eu sou, pra você que não sabe, eu sou presbiteriano, não tem muito esses negócios de exagerar as coisas, de espiritualizar o que não é, mas isso aconteceu comigo, então eu posso falar mesmo. No que eu falei Jesus, essa luz veio, eu vi esse ser atrás do cantor, eu abri o olho, eu acordei. E no que eu acordei, a porta do meu quarto abriu e eu vi um vento saindo do meu quarto. No momento que eu falei o nome de Jesus. Então, assim, há algo espiritual na música. Isso é fato. Isso é fato. Então, se tem música que você está ouvindo que você não tem certeza, eu não sei como é que essa música me faz sentir, eu não sei o que está acontecendo, eu não conheço muito esse cantor, tira. Para de ouvir. Depois desse dia eu passei pelo que você passou. Eu tirei todas as músicas que não eram cristãs. Eu era um adolescente, como provavelmente você também, né? Não ouvi mais música nenhuma que não era cristã. Porque ali eu vi algo que mudou o meu jeito de perceber as coisas. Hoje eu escuto, sim, no meu casamento, por exemplo, eu cantei uma música do Aerosmith, né? De uma declaração de amor para minha esposa, que eu não queria perder nenhum segundo com ela, né? Eu cantei essa música para ela. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter esse equilíbrio da gente saber que existe um mundo espiritual, qual a influência que essa música está tendo em mim, qual que é o conteúdo, qual é a mensagem, quem que está cantando, para a gente poder caminhar de uma forma que a gente está sendo edificado com qualquer música que toque. Sim. E uma coisa, antes da gente ir para a última pergunta também, principalmente hoje, na sociedade que a gente está vivendo, é muito importante a gente também prestar atenção nas músicas que a gente compartilha nas redes sociais, né? Então, é febre fazer dancinha de música, fazer vídeo com música no fundo. Talvez, se você mora no Brasil, você vê, nossa, essa música em inglês aqui, tá todo mundo fazendo vídeo com ela. Você vai ver a letra, tá tudo bagunçado. Então, a gente já sabe a última pergunta aqui, a gente vai falar um pouco disso na outra, mas essa questão também de pensar um pouco no que eu tô compartilhando para as pessoas à minha volta. Sim.
vou postar um vídeo com essa música, o que vai fazer no coração do meu irmão que vai ver? Né? Então a gente também, eu sei que a pergunta foi sobre ouvir música, mas a gente também tem que pensar no nosso testemunho, né? Demais. Eu tive várias conversas com adolescentes e com meninos e meninas adolescentes, né? Quando o TikTok explodiu aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Que a gente, querendo ou não, a gente vai para esse mundo e adolescente mais ainda e começa a postar. Vi pais postando dancinha que eu ficava assim, cara, eu acho que ele não tem noção do que a música tá falando. Não tem noção, senão eu não faria isso. Então a gente tem que prestar atenção. Qual é a mensagem da música? O que isso tá querendo dizer? Muito bom você ter falado isso. Última pergunta, Roberto. Beleza, gente. Vamos lá, então, para a última pergunta. É errado tomar bebida alcoólica? É errado tomar bebida alcoólica. A gente quer tomar muito cuidado com a resposta dessa pergunta, que é algo que a gente pensa nisso em igrejas, né? Tem diferentes pensamentos sobre isso e eu vou te dar a minha opinião bíblica. E aí a gente fala um pouco sobre isso. Ô, Matheus, antes de você responder, isso que você falou é muito importante. A gente está aqui também para responder perguntas, Sim. mas ver também o que o pastor de sua igreja pensa, né? Legal. Porque uma coisa também é ruim a gente falar uma coisa aqui, o pastor de sua igreja pensar uma outra coisa. Ver o que o seu pastor acha, ver o que os seus líderes acham. Procura também saber isso um pouco deles. Como que a igreja que você frequenta, ela lida com tais assuntos, né? Sim. É importante isso também. Muito importante, porque você pode estar fazendo algo que não é errado, mas ao fazer você vai estar quebrando a liderança do seu pastor, do seu líder sobre você. Então, aí já é errado. Aí já é pecado. Um exemplo meu, por exemplo, quando eu estava no seminário, tinha uma regra que era não pode tomar bebida alcoólica. Então, assim, talvez não seja errado tomar bebida alcoólica, mas eu estava ali dentro, tinha uma regra, se eu fizesse eu ia quebrar, eu ia estar pecando também. Então, isso é muito importante. E eu creio que... Eu não sei se no Brasil é assim também, né? O Palavra da Vida, quando o pessoal... A gente leva os meninos aqui pro Word of Life, né? Que é o mesmo. Quando vai orar, todo mundo tira o boné. Lá tem essa cultura também? Lá não tem mais, mas... Aqui ainda tem. Eu acho errado você usar o boné durante a oração? Não. Hoje é porque eu arrumei o cabelo, mas aqui já tá frio, eu tô usando touca já, quase toda hora. E não é errado. Você acha que eu vou tirar minha touca para orar? Não, essa é a minha opinião. Deus vai ouvir do mesmo jeito. A touca não vai parar, assim. Mas, brincadeiras à parte, né? Isso é importante que você falou. Se você faz parte de um local onde a doutrina isso aqui é errado pra gente aqui, não importa o que você pense. Se você faz parte daquela comunidade e aquela comunidade pensa que isso é errado, não faz. Ou você sai de lá, ou você... se submete à doutrina da igreja. Agora, minha opinião, e baseado em alguns textos bíblicos, né? Um clássico que o pessoal usa é 1 Timóteo 5, quando Paulo diz para Timóteo, você tem um problema no estômago. Eu quero ler o texto exatamente como ele fala, que ele fala assim, não continue a beber água somente. Não continue a beber somente água, na Nova Versão Internacional. Tome também um pouco de vinho. Olha o porquê. Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu lembro quando... agora eu não lembro se foi o médico do meu pai ou da minha mãe que tinha falado para eles, você precisava, acho que é o meu pai, por causa do coração, você precisa tomar um pouquinho. Um copo de vinho todos os dias, nem que seja antes de você dormir, toma um pouco e vai dormir. Meu pai não gostou de bebida, nem mesmo antes da conversão, mas o médico falou para ele, você precisa de um pouco de álcool, um pouquinho do vinho, por causa do seu coração. Então, assim, você tem que pensar no porquê. Sim. Por que você está bebendo? E qual o seu controle e o seu testemunho. Muito importante esses três. Por que você bebe? Qual que é o seu controle sobre isso? Ou qual o controle que isso está tendo sobre você? Sim. E o terceiro, qual é o testemunho? Então, primeiro, há uma sede em todos nós. Em todos nós. O Senhor Jesus veio e ele disse, eu sou a vida. Eu sou a água. Eu sou o pão. Então, tem uma sede espiritual em todos nós. E pode ser que
você tem uma sede que você tá meio que disfarçando ela através da bebida. Aí ali você se embriaga, você não consegue viver sem, que aí já vai sobre o controle também, que é a segunda parte. Quanto que você tem tomado? Porque a Bíblia também diz, mesmo autor que Paulo diz para Timóteo, para ele beber um pouquinho por causa do estômago dele, também diz que a gente não pode se embriagar. Sim. Não pode se embriagar. Então, analise a sua vida. Por que você toma bebida alcoólica? Isso está tendo controle sobre você ou você tem controle sobre isso? Sim. Se você tivesse que não beber mais pro resto da vida, que foi o caso que aconteceu com a minha mãe. Lá em casa, assim, teve um shift. Eles não tomavam, mas aí o médico falou por causa do meu pai. Não, por causa do seu coração, você deveria tomar um pouquinho. Tomar. Aí meu pai tomava um pouquinho por causa do coração dele. Depois a minha mãe desenvolveu uma doença no fígado. E aí o médico falou, você não pode colocar álcool nenhum na boca. Aí mudou. Falou, não, então também não vou colocar mais nada. Eles estão juntos lá, não toma mais. Então o porquê é importante, o conteúdo é importante. Você tem que se perguntar. E se o médico falasse isso pra você? Sim. Quão difícil seria pra você passar o restante da sua vida sem tomar nada? Se a resposta for, nossa, não consigo nem pensar na minha vida sem a minha latinha, ou sem a minha garrafinha, ou sem a minha taça. Aí tem um problema. Já procura o pastor. E procura o Espírito Santo. Fala, Senhor, isso aqui me ganhou. Isso aqui está sendo um Senhor na minha vida. Sim. Isso aqui eu estou vivendo com algemas. Preciso ser liberto disso. E o terceiro, testemunho. Então, por exemplo... Muito importante isso. Testemunho. Tem vezes que as pessoas sabem o que eu penso, né? Que é isso, que pra mim não é... Tem razões, tem motivos e tem situações onde beber uma bebida alcoólica não é pecado. Mas há muitas que é pecado. Sim. Então, por exemplo, você não vai me ver em restaurante nenhum com uma bebida alcoólica. Você não vai me ver. Não vai me ver. Mas por quê? Você não acha que não é pecado? Pode ser que não seja, mas o meu testemunho é importante. Então, porque eu sei que no lugar público, nem todo mundo me conhece. Nem todo mundo sabe que aquele ali, por exemplo, se alguém fosse ver o meu pai, quando ele tinha que tomar por causa do coração, uma pessoa de fora vê ele com aquela taça, vai pensar, olha lá o crente. Bebe todo dia. Olha lá o cristão, todo dia, plena quinta-feira tá lá. Não sabe que o médico foi uma orientação médica que ele precisava, que faz bem pra ele. E Matheus, o pessoal vê. O pessoal... tinha até um pastor da minha igreja do Brasil que ele brincou que um dia ele foi almoçar com um irmão da igreja e ele pediu um Guaraná. Aí trouxe o Guaraná naquele copinho americano, né? Que a gente chama. Sei. Aí ele falou que outro dia uma irmã da igreja veio falar, pastor, eu vi o senhor bebendo cerveja lá no restaurante. Ele falou assim, a partir desse dia só bebi Coca-Cola, que é preto, não dá pra confundir. Mas o pessoal vê. Sim. O pessoal presta atenção nisso. E aí a questão, uma coisa que você até falou quando a gente tava conversando antes. Mas aí eu não vou fazer só pros outros não... Eu não vou fazer só pra parecer que eu sou... Não, você não vai fazer porque talvez você tá servindo de pedra de tropeço pro seu irmão que foi viciado a vida inteira em álcool. Vamos supor, uma pessoa acabou de terminar o tratamento, tá livre do álcool, graças a Deus. Você chama ele pra almoçar na sua casa e tem cerveja. E tem alguma bebida alcoólica. Como que aquela pessoa vai sentir? O que aquilo vai remeter na cabeça dela? Ela vai lembrar da época que ela era viciada no álcool. Sim. Então, a questão do testemunho é muito, muito importante. É muito importante. Isso é questão de amor ao próximo. Você pensar no outro. Sim. Mas não é errado. Então eu vou viver minha vida baseado no que o outro vai pensar de mim, ou na influência que eu vou ter no outro? Sim. Sim. Cara, por isso que, por exemplo, nas nossas reuniões de pequeno grupo, nos nossos churrascos, nas nossas festas, não tem isso. Não tem porque todo mundo acha que é errado? Não. Pelo contrário, porque todo mundo tem controle e amor o suficiente de saber. Pode ser que venha um visitante aqui que está saindo de um alcoolismo, que precisa achar um lugar saudável, que vai cuidar dele, vai abraçar ele, e não vai ser lugar de tentação para ele. Pelo contrário. Então...
Aí o terceiro, a coisa que a gente precisa falar, que você lembrou na última pergunta, que é sobre o postar. A gente vive quase que não tem vida privada mais, né? Tudo que a gente faz, daqui a pouco nós vamos tirar uma foto aqui para postar que a gente estava gravando, que a gente gosta de promover. Esse é o X da questão. O que você posta, você promove. É isso. O que você posta, você promove. E isso fala sobre algo que você apoia. E aquilo que você apoia e promove pode ser uma tentação para outra pessoa. E isso, se você entender esse conceito, isso aí você pode aplicar, por exemplo, para tudo. Para tudo, para a roupa que você usa, para o que você posta, do seu estilo de vida, do que for que você pode estar causando algum pecado em alguma outra pessoa. Que a gente está falando de bebida alcoólica, então vamos falar sobre isso. Não posta, irmão. Irmã, não posta. Aquilo que você posta, você glorifica, você apoia, você promove. Não, tem gente, cara, tem cristão que promove mais coisa que pode ser um pecado, uma tentação, que pode fazer mal para outras pessoas do que a palavra de Deus. A gente tem quase que implorar as pessoas aqui, faz lá o share da igreja, de um vídeo da igreja, do podcast, de uma mensagem, manda tanta besteira. Tem coisa, a maioria dos meus negócios no WhatsApp é bloqueado. É assim, bloqueado assim, muted, né? Como é que chama? Tá no mutado. Tá mutado. Porque é muita bobeira, é tanta coisa que assim, eu não preciso. Então a gente manda tanta coisa, a gente posta tanta bobeira, mas coisa boa, coisa que é da palavra, quase não posta. Não posta. É difícil você ver alguém postar sobre a devocional dele, sobre um versículo que fez a diferença, mas você coloca lá a foto de você fazendo outra coisa. E com a bebida é a mesma coisa. Você pode estar dando mau testemunho, você pode estar influenciando alguém. E isso é questão de amor ao próximo. Não, eu preciso pensar nas pessoas que me seguem. Qual a mensagem que eu estou mandando para elas? Qual a mensagem que eu estou aprovando? Qual tem sido a minha influência? É isso. Essa palavra que você usou é chave, influência. Se você está no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, você é um influenciador. Sim. Ah, mas eu não tenho 15 mil seguidores igual fulano. Tem gente que... acho que é o Cristiano Ronaldo que tem mais seguidores no mundo, tem 200 e tantos milhões de pessoas. Não sou influenciador a esse ponto. Mas as 100 pessoas que te seguem, elas te seguem porque ela vê em você uma pessoa que talvez é um amigo, que talvez ela possa olhar para você e seguir os seus passos, pode te ver como um exemplo. Ah, mas eu não tenho 15 mil, 5 mil, 1 milhão. Interessa. Mas os 100, 150, os 50, os 20 que tá ali, você tá sendo um influenciador na vida dele também. É isso. Então, sobretudo, igual você falou, quando eu preguei, eu falei para os irmãos, compartilhei que para mim uma luta minha é com futebol. Sim. Eu fico bravo. E aí, às vezes, eu tento pensar nisso. Eu posto muito sobre futebol. Às vezes eu paro e penso. Tem mais futebol do que Jesus aqui? Eu compartilhei 5 coisas de futebol essa semana. Quantos que eu compartilhei da palavra? Quantas pregações, quantas frases, Então, sobre todos os assuntos, né? A gente tá falando de bebida alcoólica, mas é sobre todos os assuntos. Sim. A gente saber equilibrar o que a gente posta, o quanto a gente posta da palavra, o quanto a gente posta da nossa igreja, quando a gente vai mudar a vida de alguém com um post, né? Com a música. Isso. Então, resumo dessa pergunta, da nossa resposta, né? É pecado? Depende da situação, depende do local, depende da pessoa, do seu controle e do seu testemunho. Eu acho que a maioria das situações na maioria das vezes, sim. É toda? Não. Tá? Aqueles que são mais chegados lá de casa, por exemplo, tem vezes que você vai chegar lá em casa, você pode abrir a geladeira e talvez vai ter lá uma taça, uma garrafa de vinho que dura 1 ano, 2. De vez em quando, no jantar, você vai acabar
desfrutando daquilo com a sua esposa e não é algo que você vai estar postando, você não vai estar propagando aquilo. Exato. É algo privado, é algo que você vai estar fazendo sem se embriagar, porque a embriaguez é um É pecado. um pecado. Então, você ia falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu ia fazer o seu papel. Do final? Não, É. então faz isso. Não, é que eu já ia puxar que você disse aí, né? Tem gente que a gente tem que implorar pra compartilhar. Então, falando nisso, compartilha esse podcast aqui. A frase que o Matheus mais usa, se edificou você, pode edificar alguém que você conhece. Dá o like aí, compartilha, manda pros seus amigos. Ao invés de mandar... Quando você manda o bom dia lá no grupo da família, manda o link desse podcast, de outros podcasts cristãos, de pregações, né? Então procure compartilhar e compartilhe esse vídeo aqui para ajudar outras pessoas. Talvez você conheça alguém que está com problema em alguma das áreas que a gente conversou. Talvez você conhece alguém que... eu posso levar meu filho no Halloween? Manda esse vídeo para ela, manda esse vídeo para pessoa, né? Vamos compartilhar coisas boas, vamos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, faz isso aí agora, dá um likezinho aí, compartilha, manda o link, né? Deus abençoe a sua vida. Se te abençoou, abençoe outra pessoa. Até a próxima.